gera a estrutura básica das membranas biológicas é a bicamada lipídica, né? São esses fosfolipídios. Acontece que as membranas biológicas não são compostas só de fosfolipídios. Se a gente pegar membranas de diferentes origens, triturar a membrana e for fazer uma análise de componentes, a gente vai ver que todas elas têm fosfolipídios, claro, em percentuais variáveis. Agora, todas elas também têm muita proteína associada e todas elas têm esteróis associados. O que é interessante é que a razão entre esses três componentes varia muito de tipo de membrana para tipo de membrana. Então, vamos olhar, por exemplo, a membrana de hepatócitos, que são células de fígado aqui de rato. A membrana do hepatócito tem 27% de peso de fosfolipídio, que é o que eu falei para vocês, que é o componente básico que gera a estrutura básica da bicamada lipídica. Só que tem 45% de proteínas e 25% de colesterol, que é o esterol que tem em fígado de rato. A membrana de E. coli, que é uma bactéria, tem 25% de fosfolipídios, mas tem 75% de proteína e não tem nada de colesterol. A membrana de levedura, membrana plasmática de levedura, que é aquele fungo que faz cerveja, que faz pão, que faz um monte de coisa, tem só 7% de fosfolipídio na sua composição. Tem 52% de proteína, tem 4% de esterol e tem outros componentes. Então, a composição lipídica das membranas varia muito de espécie para espécie. E isso, obviamente, o que vocês acham que isso indica? Por que vocês acham que a membrana de um hepatócito tem uma composição tão diferente da membrana de uma E. coli? Por causa da permeabilidade seletiva? Pode ser por causa da permeabilidade seletiva, pode ser por causa de outras coisas. O que tem de diferente entre um hepatócito e uma E. coli? Tudo, né? A função, o ambiente. A E. coli é uma bactéria de vida livre. A E. coli vive em vários ambientes. Em ambientes que podem sofrer alterações de composição, alterações de exposição a agentes físicos, um monte de condições são diferentes. O hepatócito é uma célula que está ali no meio do tecido do fígado, que tem uma função muito especializada. Então, a composição da membrana, ela reflete o fato de que essas células estão expostas a condições completamente diferentes e também têm funções diferentes, têm que realizar trabalhos diferentes. Então, a composição da membrana não pode ser igual. E isso é verdade até se a gente olhar nas diferentes membranas dentro de uma célula. Todas as células são compostas de diferentes organelas, né? Então, isso vocês já viram no colégio. A célula tem núcleo, tem retículo endoplasmático, tem mitocôndria, tem Golgi, tem um monte de organelas. Essas organelas todas são envoltas por membranas, que são bicamadas lipídicas e numa maneira muito análoga à membrana plasmática, que é uma bicamada lipídica. E todas essas membranas são da mesma célula. Vocês acham que elas são todas iguais? Não, só porque eu já falei que não são, ou porque vocês estão olhando o slide. Não são nada iguais. Se a gente pegar um hepatócito, isso aqui é um hepatócito de rato, em que os pesquisadores separaram as diferentes membranas. A membrana plasmática, a membrana interna da mitocôndria, a membrana externa da mitocôndria, a membrana do lisossoma, do núcleo, do retículo endoplasmático rugoso, do retículo endoplasmático liso e de Golgi. E eles foram medir só os componentes lipídicos dessas diferentes membranas, não foram nem olhar para os componentes proteicos. E olha a enorme diferença na composição lipídica dessas membranas. Todas essas membranas são da mesma célula. Olha, por exemplo,
a concentração de colesterol na membrana plasmática comparada com a concentração de colesterol na membrana interna da mitocôndria. Não tem praticamente nada, e aqui tem 30% quase de colesterol. Por outro lado, olha a concentração de fosfatidilcolina no retículo endoplasmático comparado com a concentração de fosfatidilcolina na membrana plasmática. De novo, gente, o que isso reflete? Diversidade, porque essas membranas estão fazendo coisas diferentes, elas estão compartimentalizando ambientes, né? A membrana plasmática compartimentaliza a célula, a membrana mitocondrial compartimentaliza a mitocôndria. Só que além de função de compartimentalização, essas membranas têm outras funções. Como elas têm outras funções, elas têm o conteúdo lipídico, a diferença do conteúdo lipídico reflete exatamente o fato de que elas têm funções diferentes. Elas têm que ter características fisicoquímicas diferentes. Elas vão transportar coisas diferentes. Então, apesar de todas as membranas biológicas serem constituídas de bicamadas lipídicas, formadas por fosfolipídios, elas são extremamente diversas, porque o conteúdo de lipídios pode ser diferente, a razão de proteínas e de outros componentes pode ser diferente. E isso é um reflexo do fato de que as diferentes membranas vão ter funções diferentes ou vão ter características diferentes nos diferentes compartimentos que elas separam. Tudo bem? Bom, então, sabendo disso, vamos dar uma olhada no modelo que a gente tem de membrana plasmática ou de membrana biológica hoje, tá? Então, isso aqui é uma ilustração, uma representação que é muito comum em livros didáticos hoje em dia, que é mais ou menos como a gente imagina que as membranas se organizam, tá? Esse modelo a gente chama de modelo de mosaico fluido e eu vou discutir um pouquinho com vocês por que a gente chama de modelo de mosaico fluido. Então, a estrutura básica é dada pela bicamada lipídica, ó, cabeças polares para fora, caudas apolares para dentro. As moléculas de esterol, que podem ser colesterol, ergosterol ou outros esteroides, dependendo do organismo, elas estão embebidas na fase lipídica. Os esteróis são moléculas bastante hidrofóbicas, eu mostrei um para vocês lá no começo, que é o colesterol. Então, são moléculas bastante hidrofóbicas. Então, eles estão embebidos na bicamada, na parte hidrofóbica da bicamada. E daí existem várias proteínas, existem muitas proteínas fazendo diferentes tipos de interações com a membrana. E a gente já vai olhar como é que elas podem estar inseridas na membrana. E por que eu disse para vocês que esse modelo aqui é chamado de mosaico fluido? Porque as interações que mantêm a bicamada, elas são interações covalentes ou não covalentes? Entre os diferentes fosfolipídios? Não covalentes. Elas são interações hidrofóbicas, aqui nas caudas lipídicas, e interações de outras naturezas, aqui nas cabeças polares, tá? Então, elas são interações não covalentes. E os componentes, então, esses componentes fosfolipídicos, eles não são estáveis, eles não são estáticos nas membranas. Eles podem se mover nessa estrutura que a gente chama de membrana plasmática. E eles podem se mover de diferentes maneiras. Se a gente olhar para um fosfolipídio em específico, esse um fosfolipídio, ele pode fazer o que a gente chama de flipping. Então, ele está com a cabeça polar para um lado, ele vira e fica com a cabeça polar para o outro lado. Vocês acham que esse tipo de movimento é um movimento muito fácil e que acontece com muita rapidez, ou que é mais difícil e que acontece com uma velocidade menor? Oi? Você acha que é menos frequente por quê? Todo mundo concorda que é menos frequente? Ou tem alguém que acha que é bem rápido?
Vocês estão lendo o slide? Fica envolto por outros, então é difícil de conseguir virar. E ainda passar a parte polar pela... Exatamente. É difícil passar, o grande impedimento é passar essa cabeça polar através dessa parte muito apolar da membrana para ele virar para o outro lado, tá? Então, esse realmente é um movimento lento que tem, em membranas biológicas, meia-vida de cerca de dias. Então, demora dias para acontecer isso. Agora, se esse fosfolipídio está em contato com uma proteína que está integral na membrana, então, imagina que essa coisinha aqui seja uma proteína que está inserida na membrana. Então, para essa proteína estar inserida na membrana, vocês acham que os grupamentos que estão, os aminoácidos que estão na interface com a parte hidrofóbica da membrana, eles são mais hidrofóbicos ou mais hidrofílicos? Eles devem ser mais, eu vou responder. Ninguém responde, eu respondo. Eles devem ser mais hidrofóbicos, né? Porque eles estão em contato com um ambiente que é muito hidrofóbico. Essa proteína agora, ela pode funcionar então como um catalisador, quase como uma âncora para esse processo que a gente chama de flipping. Então, nesse caso, é como se fosse um flipping catalisado, um flipping ajudado. Então, esse processo é mais rápido e ele tem meia-vida de cerca de minutos, tá? Agora, o que é mais fácil de tudo é porque as interações que mantêm a bicamada não são covalentes, o mais fácil de tudo é um fosfolipídio simplesmente andar no mesmo plano da folha da bicamada em que ele está. Esse movimento é super rápido e a meia-vida é da ordem de microsegundos, tá? Então, essa capacidade dos fosfolipídios de se movimentarem na bicamada, é isso que dá essa característica de ser fluida, das membranas serem fluídas. Porque as moléculas não estão covalentemente ligadas umas às outras. As interações são todas interações não covalentes. Então, as moléculas, tanto os fosfolipídios como as proteínas, eles podem se movimentar nessa estrutura. E é por isso que chama mosaico fluido. E como é que a gente sabe disso? Vocês acham que a gente... Como a gente sabe? Como que eu poderia medir isso? Alguém tem alguma ideia de como que eu poderia medir? Como que eu poderia medir esse movimento aqui, ó? Posso marcar o fosfolipídio. Então, a gente pode fazer isso. Então, a gente pode fazer um experimento em que a gente pega uma vesícula ou uma célula que tem uma bicamada lipídica. Aí, imagina que eu coloquei o vermelhinho, é um fluoróforo, é uma molécula que vai fluorescer, ou seja, vai emitir luz quando for excitada num determinado comprimento de onda, que se liga à cabeça polar. Então, ele fica ligadinho aqui no lado de fora dessa vesícula ou dessa célula. E ele é fluorescente, então eu consigo enxergar num microscópio, tá? Então, se eu tirasse uma foto desse pedacinho, o que eu viria seria isso, todos os fluoróforos ligadinhos cobrindo aquela membrana. Daí, eu posso destruir esses fluoróforos com um laser, por exemplo. Eu posso fazer uma coisa que chama photobleaching, que você coloca um laser, você irradia um pedacinho específico dessa estrutura num comprimento de onda que vai estragar a molécula e ela vai parar de ser fluorescente. Então, imediatamente após eu fazer esse photobleaching, se eu tirasse uma foto só desse pedacinho, eu não veria fluorescência aonde o laser atingiu, tá? Porque eu destruí a fluorescência daquelas moléculas, eu destruí as moléculas. Agora, se eu começasse a tirar fotos de tempos em tempos, o que as pessoas começam a ver é que com intervalos de tempos, começa a aparecer fluorescência naquele pedaço
naquele local onde a fluorescência foi apagada por causa do laser. Como aquelas moléculas que estavam aqui, elas não têm como se reconstituir, como ganhar fluorescência de novo, se o sinal de fluorescência está aparecendo aqui, isso só pode significar o quê? Que se moveu. Esses pontinhos que estão aparecendo aqui são fluoróforos que estavam ligados com fosfolipídios em outro lugar da bicamada que agora estão se movendo. Então, isso aqui está dizendo que realmente, pelo menos no plano da folha da bicamada lipídica, essas moléculas são móveis. E essas moléculas se movem muito rapidamente. Esse experimento aqui eu acho a coisa mais legal. O que eles fizeram foi que eles acompanharam, eles marcaram um fosfolipídio fluorimetricamente e começaram a olhar no microscópio tirando fotos a cada 25 microsegundos. Então, eles mapearam o caminho desse um fosfolipídio no tempo, tá? Então, em cada foto, a cada 25 microsegundos, eles iam tirando uma foto e geraram esse caminho. Então, o fosfolipídio começou aqui e terminou aqui. E cada uma dessas regiões, a roxinha, a azul, a verde e a amarela, são regiões onde eles mais se encontram. Então, esse um fosfolipídio, ele fica um tempão aqui, nessa uma região, fazendo esse caminho. Daí, de repente, ele pula para essa outra região, fica nesse azul um tempão, fazendo esse monte de caminhos. Daí, de repente, ele pula para essa região verde, fica na região verde, fazendo um monte de caminhos, e de repente ele pula de volta, ele pula para a região amarela, fazendo um monte de caminhos. Então, isso aqui está dizendo que existe uma certa região na membrana onde ele fica com mais frequência se movimentando. De repente, ele pula para uma outra região, que significa que a transição dessa região para essa região é mais difícil do que ficar aqui dentro. Mas ele vai pulando. De qualquer maneira, o que importa é que esse experimento mostra que essas moléculas são móveis. Elas estão se movendo na membrana o tempo inteiro, tá? Então, as membranas não são estruturas rígidas, não são estruturas estáveis. Os fosfolipídios estão se movendo o tempo inteiro. E se os fosfolipídios estão se movendo o tempo inteiro e as proteínas estão associadas a eles, os esteroides estão associados a eles, tudo está se movendo ao mesmo tempo. Por isso que isso é chamado de mosaico fluido, tá? Então, a gente vai agora olhar... Oi? Esse experimento, você não entendeu? Isso. Então, vamos desenhar na lousa. Então, eu vou desenhar só uma folha da bicamada para ficar mais fácil, tá? Então, imagina que aqui tem a outra metade da bicamada. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram aqui uma molécula que é fluorescente, ou seja, ela emite luz. Tá certo? Daí eles pegaram um laser, irradiaram só um pedaço e esse laser destrói a capacidade de fluorescer do fluoróforo. Então, é como se eu tivesse feito isso, tá? Então, depois do laser, se eu olhasse isso aqui no microscópio, aqui tem fluorescência, aqui não tem. Aqui está preto ou branco. Aqui não tem. Aqui tem, tá? Daí, se eu deixasse isso aqui por um tempo, eu deixo aqui um tempo T, o que eles viram? Eles viram que agora começa a aparecer, esse aqui ainda está branquinho, tá? Aonde não tinha, começa a aparecer sinal de fluorescência. Aquela molécula, aquele fluoróforo que foi destruído, ele não pode ser reconstituído.
Ele não vai ser reconstituído do nada. Então, para aparecer sinal de fluorescência aqui, esse sinal de fluorescência tem que ter vindo de algum outro fosfolipídio ligado que migrou para cá. Entendeu? Então, se você olhasse no microscópio, cadê meu negocinho? Então, a fotobleach com o laser ficou branco, sem fluorescência. Você deixou lá um tempo, começou a aparecer sinalzinho, é porque moléculas marcadas que estavam para cá foram migrando e estão ocupando esse espaço. Entendeu agora o experimento? Então, antes da gente olhar as proteínas, a gente vai ver um videozinho, que é bem curtinho. Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Poke hard enough and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates, and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside, or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just 2 molecules thick. O que eu queria, que acho que é mais legal naquele vídeo, é essa ideia de que a membrana é realmente fluida. Fluida, é certo. Que as moléculas estão em constante movimento na membrana. E que essa fluidez, ela é muito importante, ela é fundamental para a função da membrana, que é a capacidade de transportar coisas, de ter proteínas associadas que vão ter funções definidas e funções importantes, como a gente vai ver.